E aí, moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa. Trazendo aqui uma playlist que deve ter dois vídeos. Então não é exatamente uma playlist, né? Mas dois vídeos aqui sobre iluminismo, ou ilustração. Daqui a pouco eu falo melhor um pouco sobre a diferença entre um termo e outro. De qualquer modo, grande parte das pessoas conhece esse movimento como iluminismo. A gente está vendo aqui um quadro muito famoso que reunia pensadores, reunia pessoas que ficavam discutindo ali literatura, discutindo algumas ideias, os chamados salões literários, né? Que é um dos símbolos do iluminismo, onde as pessoas começaram a desenvolver ideias, pensamentos críticos em relação ao mundo que eles observavam, o mundo que eles estavam vivendo. Então, eles começaram a apresentar alternativas às coisas que estavam acontecendo. Bem, a gente pode, à guisa de conceito, quer dizer, né, para ter um conceito introdutório aqui, a gente poderia dizer que o iluminismo é um conjunto de ideias ou uma filosofia que acredita ser a razão, o fundamento das relações sociais. É, ou seja, é que no fundamento de tudo que o ser humano representa e faz, seria a razão. E a razão, então, é aquilo que daria, o instrumento que daria a condição para que nós compreendêssemos o mundo em nossa volta, mas, sobretudo, que a gente fizesse intervenções necessárias para mudar aquilo que não era bom. E, sobretudo, e mais importante de tudo, é que para que nós tivéssemos motivos ou causas ou explicações minimamente fundamentadas para que as pessoas compreendessem por que, que as coisas são como são. Então, os filósofos, os pensadores iluministas acreditavam que era necessário utilizar-se da razão para compreender o mundo. E com isso, se as pessoas conseguissem compreender a necessidade de utilizar esse instrumento, né, que é a razão, o mundo poderia ser melhor. Havia um grande otimismo em relação ao progresso humano, e isso, portanto, era uma coisa ventilada, uma coisa almejada pelos iluministas, fazer o mundo progredir. Bem, então, isso por meio da razão, obviamente. E agora nós vamos destacar o conceito, né, o contexto, quer dizer, do iluminismo, que é basicamente o século XVIII, que é chamado de o século das luzes. Nesse século, muitas mudanças estavam acontecendo no mundo. Já havia acontecido, por exemplo, as revoluções inglesas no século XVII, e o mundo já havia sido bastante transformado, por exemplo, devido ao fato do rei Carlos I ter sido decapitado. A decapitação do rei Carlos I ele causa muito impacto social, ideológico, cultural e político na Europa, porque um rei decapitado ali depois de uma guerra, e sobretudo quando o rei é decapitado, perceberam que da cabeça do rei não saía sangue azul, mas sangue vermelho, tal como todas as outras pessoas, as pessoas ficaram muito impressionadas. E essa ideia de que o rei era representante de Deus na Terra, ela começou pouco a pouco a ser questionada. Mas principalmente no século XVIII, que é um século de grandes revoluções, como por exemplo a Revolução Industrial, a Revolução Americana e sobretudo a Revolução Francesa, essas revoluções elas são engendradas, elas são feitas, elas são resultantes de ideias revolucionárias, que são representadas pelas ideias iluministas. Então, o iluminismo ele vai congregar diferentes ideias de diferentes setores para causar mudanças que serão impactantes do ponto de vista econômico, social, político e cultural. Tá? As principais características do iluminismo seriam, portanto, o racionalismo, que é o óbvio, que é a valorização da razão, né, do pensamento racional. O pensamento racional é o pensamento que valoriza o fundamento das coisas. Não basta dizer, por exemplo, agora, alguma frase do tipo: ah, porque Deus quis assim. Bem, as pessoas continuam tendo a fé, suas crenças, seus valores religiosos, etc. Mas, para as coisas mundanas, seria necessário explicar do ponto de vista racional, para que as pessoas conseguissem encontrar o fundamento de como as coisas são como são. O cientificismo, a valorização da ciência, dos procedimentos, das teorias e metodologias científicas,
para que as pessoas pudessem ter acesso ao percurso que um cientista, por exemplo, utiliza para chegar a uma determinada descoberta. Então, a ciência passa a ser valorizada como substitutivo das crenças religiosas. Uma característica também importante, já que a gente está falando de religião, é o anticlericalismo. Não necessariamente os pensadores iluministas eram antirreligiosos, mas eles eram anticlericais na medida em que eles queriam diminuir a influência das instituições religiosas na sociedade, porque para eles as instituições religiosas devem cuidar de um aspecto da sociedade que é a crença das pessoas e que são as instituições religiosas. Agora, em relação às outras coisas, a política, a sociedade, economia e ciência, por exemplo, deveria haver explicações mais racionais. Portanto, os iluministas eram favoráveis à menor intervenção do clero na sociedade. Por isso, por exemplo, eles pregavam duas coisas importantes: o Estado laico, ou seja, o Estado não pode ter uma religião oficial, ele tem que tolerar todas as manifestações religiosas. Então, portanto, é essa a segunda consequência, que é a tolerância religiosa. Estado laico e tolerância religiosa seriam, então, os dois pontos defendidos nesse anticlericalismo. Anti-absolutismo, por quê? Porque o absolutismo ele se baseava numa ideia que é conhecida como teoria do direito divino dos reis. A teoria do direito divino dos reis se baseava no fato de que o rei seria uma espécie de representante da vontade divina na Terra. Como isso não tem uma justificativa científica ou filosoficamente fundamentada, necessitava para que as pessoas acreditassem puramente da fé. O rei dizia que ele era um representante, ou o rei historicamente ou tradicionalmente representava a vontade de Deus na Terra, e as pessoas acreditavam, ou porque eram amedrontadas ou porque eram induzidas a acreditarem dessa forma. E, portanto, o poder absoluto, na visão, na perspectiva do iluminismo, era um poder que se valia muito da força, da autoridade ou do autoritarismo e do medo das pessoas, que ao invés do absolutismo deveria haver um sistema que fosse minimamente representativo ou que fosse minimamente racional para que as pessoas pudessem ser representadas. Mesmo porque o poder não deveria vir mais da vontade de Deus, mas sim da vontade do povo, da vontade da comunidade civil. E para que a comunidade civil pudesse exercer plenamente a sua vontade, deveria haver um estímulo às liberdades individuais, como, por exemplo, a liberdade de culto, que é, né, você pode acreditar no Deus ou pode acreditar seguir a religião que você quisesse, liberdade de empreender, liberdade de fazer um negócio, por exemplo, porque você não tinha essa liberdade antes, a liberdade de expressão, que é um dos valores mais importantes para os iluministas, para você manifestar-se de acordo com o seu pensamento, lembrando do seguinte: liberdade de expressão não é dizer absolutamente tudo que você quer. O limite para a liberdade de expressão é a dignidade alheia, é aquilo que a lei te permite dizer. Então, por exemplo, eu não posso difamar uma pessoa em nome da liberdade de expressão. A difamação da pessoa é a dignidade, quer dizer, difamar a pessoa é um crime contra a dignidade da pessoa. Então, portanto, você não pode falar tudo o que você pensa. Há consequências para as coisas que nós dizemos na nossa sociedade. Portanto, liberdade individual, ou, por exemplo, liberdade de expressão, não significa que você pode dizer absolutamente tudo, tá bom? Então, por enquanto, a gente falou do conceito, do contexto e de algumas características. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas ideias mais específicas de alguns pensadores e também da enciclopédia e do chamado despotismo esclarecido. Tá bom, moçada? Qualquer dúvida, se você tiver, é só colocar aqui no chat que eu estarei muito feliz em responder essas dúvidas para vocês. Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau!